Salve galera, beleza? Aqui é o Hydra. Hoje estou trazendo um vídeo sobre configurações de mira, tela e câmera em Red Dead Online. Eu vou explicar detalhadamente para que funciona e qual impacto cada configuração tem na sua gameplay. Por exemplo, eu sei que tem gente que tem dúvida relacionada à zona morta de mira, tem gente que não sabe o que é zona morta e como funciona dentro do jogo, e eu vou explicar isso e muito mais aqui neste vídeo. Se você já gostou da ideia, não esquece de clicar aí embaixo em gostei, porque o seu like me ajuda muito. Se você quer assistir lives de Red Dead Online, então me segue lá na Twitch, HydraBR7, eu faço lives segunda, quarta e sexta a partir das 18 horas. Sem enrolação, vamos ao que interessa. Começando aqui pelas configurações de controles, a primeira opção, inverter eixo de visualização, vamos deixar não. A vibração eu deixo não, galera, ok? Mas isso aqui é pessoal, eu acho que me atrapalha a vibração do controle, por isso eu deixo desativado. Alternar câmera para acessar o modo foto, isso aqui é somente para o modo história, vamos deixar não. Efeito de barra de luz, né, se você joga com o DualShock 4, eu deixo desativado, mas é pessoal também, não interfere nada na gameplay. Modo de foco de alvo a pé, aqui a gente já pode se aprofundar um pouco mais. Eu deixo no amplo, porque o amplo ele é bem melhor do que outros modos de foco, como o normal, por exemplo, ou estreito. E também temos a opção de mira livre, então temos 4 modos de foco: mira livre, estreito, amplo e normal. E qual é a diferença entre eles e o que faz este modo de foco? Eu vou explicar para vocês aqui. O modo de foco a gente pode dizer que é uma área onde vai travar a sua mira no oponente. Então vocês estão vendo o retículo da minha arma lá naquela rocha? O modo de foco amplo, ele pega uma área mais ampla, ok? Então se um inimigo estiver correndo lá pela esquerda ou pela direita da rocha e as minhas configurações estiverem no modo amplo, a minha mira vai correr até ele e vai travar nele. Se o modo estiver normal, vai diminuir esta área de foco. E se o modo estiver estreito, aí vai pegar somente quem estiver bem próximo ao meu retículo. Vocês estão entendendo? Então aqui no Red Dead Online nos consoles, né? Isso aqui é para consoles. No PC é mira livre, a não ser que você use um controle, né? É um DualShock ou um controle de Xbox, daí você vai conseguir travar nos seus oponentes a mira. Então o modo de foco amplo é o melhor, galera, para quem joga com controle, porque ele vai pegar uma área maior de foco para colar a mira em seu inimigo. Por exemplo, tem um inimigo lá, né? E eu mirei aqui no meio, a minha mira vai correr até ele e vai grudar lá nos peitos dele. Se eu deixar no normal, pode ser que a mira não pegue um inimigo que estiver tão distante, entenderam? E se estiver no estreito, galera, eu não recomendo, porque o estreito você tem que mirar bem certinho a sua retícula em cima do inimigo para poder travar a mira. Por padrão vem no normal, mas eu recomendo que vocês usem no amplo se vocês jogam com controle. Nível de assistência de mira a pé. Isso aqui por padrão vem no máximo e eu recomendo que deixem no máximo, porque se vocês diminuírem eu vou explicar melhor como ela funciona no 0 e no máximo, aí vocês vão entender. Se você diminuir completamente esse nível de assistência, vai ser mais difícil para você dar headshots, por exemplo, porque você vai jogar para cima e a mira vai sair muito longe da cabeça do seu oponente. Com o nível de assistência no máximo, não significa que todos os tiros que você jogar para cima vai acertar a cabeça, porém a chance de errar o headshot é menor. Outra coisa é que se o seu adversário estiver correndo e você estiver com aquele nível de assistência muito baixo, você não vai conseguir atirar nem no corpo dele, porque ele vai fugir da sua mira e a assistência é muito fraca para grudar nele, entenderam? Então assistência no máximo, modo de foco amplo se você joga no controle. Eu espero que até agora tenha ficado bem fácil de vocês entenderem. Se você não é inscrito no meu canal, eu te convido a se inscrever, beleza? Se você é iniciante nesse jogo, assiste as minhas playlists, eu tenho guias completos sobre tudo nesse jogo. Vamos adiante. Modo de foco de alvo, montaria, veículo, bom, eu não preciso explicar novamente, vocês bastam seguir ali o modo de foco a pé, só que agora aqui a diferença é que é em cima de um cavalo ou de uma carroça. Controles em terceira pessoa. Aqui, galera, é um negócio bem interessante, porque eu quero que vocês entendam que os controles em terceira pessoa aqui no Red Dead Online em FPS são muito melhores que o normal, que o padrão. Então temos FPS alternativo, temos FPS padrão. A diferença do FPS padrão para o alternativo, eu uso o alternativo, é que o alternativo você mira no L1 e atira no R1, mira no LB e atira no RB,
caso você jogue no Xbox. Eu agora também estou jogando no Xbox aí. E as configurações FPS é interessante porque dá uma olhada no meu personagem. Eu aperto somente uma vez o botão L3, ele já corre, e se eu apertar mais uma vez ele corre em velocidade. Se você usar a configuração que vem padrão do jogo, você tem que ficar apertando o X lá igual um maluco, ou o A, né, igual um doido, mano, e aquilo ali faz com que você perca um pouco até mesmo o teu controle de câmera. Então eu recomendo FPS, e tem vários FPS, tem alternativo canhoto, tem FPS canhoto, alternativo padrão, e tem o FPS 2 alternativo que você também pode correr no botão R1 ou RB. Mas eu recomendo que vocês usem os controles que tem FPS no nome, porque aí você aperta somente uma vez o botão L3 ou L e o seu personagem já corre, e mais uma vez ele corre em velocidade. Então 2 cliques bem rápido, ele já corre em velocidade e você não precisa ficar com o seu polegar no X ali e tirando a mão do movimento da câmera, entende? Você pode correr e olhar para os lados tranquilamente 360 graus sem perder a noção e a corrida. Isso aqui para mobilidade e movimentação dentro do cenário é extremamente importante, ok? Controle do cavalo, em relação ao cavalo ou em relação à câmera, são as duas opções. Eu vou explicar como que funciona em relação ao cavalo. Em relação ao cavalo, galera, eu não consigo dar um giro com o meu cavalo. Vocês percebam aí, enquanto eu estou gravando, eu tento girar com o meu cavalo para a esquerda e para a direita, ele não gira, entenderam? Olha só, ele dá uma travada e volta andar reto. Então não tem como fazer um giro com o cavalo para os lados, fazer um 360 com o seu cavalo. Então o interessante aqui é você deixar a opção controle do cavalo em relação à câmera, porque agora você consegue controlar o cavalo muito melhor, entendeu? Ó, eu consigo fazer ele dar giros e tal, então o controle sobre o seu cavalo fica melhor. Vamos agora falar um pouco das sensibilidades, então. Eu vou explicar como que funciona cada sensibilidade. Lembrando, galera, sensibilidade é algo pessoal, ok? Vamos começar pela sensibilidade de visão. O que é a sensibilidade de visão? A primeira opção, por padrão, vem no meio. Eu vou deixar no 0 para explicar para vocês. Sensibilidade de visão é a sua câmera, não é o seu personagem, mas a câmera do jogo. Percebam que eu estou mexendo a minha câmera do jogo e ela está de forma bem lenta. Esta é a sensibilidade de visão no 0, vejam que fica bem lento. Agora eu vou aumentar a sensibilidade de visão para o máximo. Deem só uma olhada, fica muito mais rápido no nível máximo de sensibilidade de visão. Eu gosto de jogar assim bem rápido, eu não tenho problema algum, mas algumas pessoas ficam com vertigem, né, mano, de câmera muito acelerada. Então você pode escolher um que fique confortável para você, ok? Sensibilidade de mira. O que é a sensibilidade de mira? Por padrão ela vem no meio. Então vamos deixar aqui a sensibilidade de mira no 0 para mostrar para vocês mais uma vez o exemplo. Desta vez a sensibilidade de mira é quando você está mirando com a sua arma. Percebam que a minha mira lá, o retículo, ele se move bem lentamente se eu deixar ele no 0. Tanto a taxa vertical quanto a taxa horizontal se movem mais lentamente. Aqui em Red Dead Online eu tenho a leve impressão de que a taxa vertical é mais lenta ainda do que a taxa horizontal. A sensibilidade de mira é algo muito pessoal, porque se você deixar no máximo e tiver um dedo muito pesado, pode acontecer dos seus tiros ir muito para cima, porém fica bem mais rápido. Olha só a velocidade aqui da taxa vertical quanto a taxa horizontal. Aceleração de mira / visão. Então agora vocês têm que prestar um pouco de atenção aqui, ok? Sensibilidade de visão e sensibilidade de mira. E agora estamos vendo a aceleração de mira e visão. Então é a aceleração da visão e da mira que a gente acabou de ver. Vamos deixar a aceleração no 0 e eu vou mostrar para vocês como que ela funciona. Se você deixar a aceleração no 0 como eu deixei, vai acontecer isso. Eu estou movimentando a minha câmera e mesmo que a minha câmera esteja com a sensibilidade de visão no máximo, vocês percebam que ela começa bem lentamente e depois que ela pega o embalo e chega na velocidade final, que é agora. Pronto, agora está na velocidade final que eu deixei no máximo a sensibilidade de visão. Porém, quando eu movimento no começo, ela fica bem travada como se estivesse no 0. Então é isso que faz a aceleração de mira e visão. Tanto para a câmera de visão, que é a câmera do jogo, tanto para a câmera de mira quando você está mirando com retículo. Agora, se eu deixar ela no máximo, que eu acho que é o ideal, só de movimentar o meu analógico direito para a esquerda e direita, a câmera já se move sem ter a aceleração. No caso, ela já começa na velocidade máxima, não tem aquele período de 0 até a velocidade final de aceleração, entenderam?
Zona morta de mira e visão. Isso aqui, galera, por padrão vem 2 pontos acima do 0. Eu gosto de deixar no 0. E o que significa zona morta de mira e visão? Isso aqui é relacionado aos analógicos, aos cursores de vocês aí. E quem joga no mouse e teclado é o mouse. Então, se você deixar a zona morta num valor muito elevado, você vai ter que fazer mais força, vai ter que empurrar mais o seu analógico, o seu cursor aí para a esquerda, direita, para cima ou para baixo, para que ele comece a se movimentar, entenderam? Se você deixar no 0 a zona morta, qualquer toquezinho no seu analógico já movimenta a mira. Então eu acho que é muito interessante assim. Quero que vocês percebam agora, a zona morta está no máximo. Eu dou um toquezinho, ó, ela quase mal mexe, mano, a câmera. Olha, mirando então, eu tô dando uns toques pro lado esquerdo e direito do analógico e quase não mexe. Eu tenho que empurrar muito, olha, eu tô fazendo muita força. Se você é um cara que tem o dedo bem pesado, eu recomendo usar uns 2 pontos de zona morta acima do 0, ok? Controles em primeira pessoa. Então, FPS padrão, alternativo, eu já expliquei tudo isso para vocês, né? Vamos então falar das sensibilidades para jogar em primeira pessoa. Primeira pessoa é interessante para jogar com sniper, ok? Armas de luneta. Na sensibilidade de visão eu uso 3 pontos acima do 0, na sensibilidade de mira 3 pontos acima do 0, a aceleração de mira e visão no máximo e a zona morta de mira e visão no 0. Porque para jogar com arma de luneta eu acho mais interessante uma sensibilidade reduzida, mas isso também é bem pessoal. Modo correr, apenas a pé. Se você usa controles FPS, né, a configuração aqui de Red Dead Online para FPS, então você tem que deixar em apertar para correr. Se liguem bem nisso aqui, ok? Aqui na descrição à esquerda já fala isso. Para esquemas de controle FPS, pressione o botão uma vez para começar a correr. Assistência ao apertar. Tem algumas opções aqui, segurar, não, 2x, 4x, e o que significa isso aqui? Se você deixa no segurar, significa quando você entrar em combate corpo a corpo com algum inimigo, tanto NPC quanto player, e quando ele te derruba no chão ou você derruba ele no chão, para escapar ou para degolar o seu adversário, você não precisa ficar apertando o botão B ou bolinha o tempo todo igual um desesperado, igual um maluco, mano. Você fica apenas segurando o comando bolinha ou B e você já consegue sufocar o seu adversário com as mãos. Agora vamos para configurações de tela. Retículo da arma simples, existem 2 opções, simples e o ponto. E o não, é claro, né? Você deixar nenhum, não tem nenhuma retícula. Galera, eu já quero esclarecer uma coisa aqui, tá? Primeiro vamos analisar a retícula simples, como que ela é. Ela é a padrão do jogo. Então eu vou mirar aqui nessa rocha. Eu quero que vocês percebam, a retícula é aquele círculo em volta do ponto, tá? Existe o ponto e a retícula, são 2 coisas diferentes. A retícula é aquele círculo em volta do ponto. Entre o círculo e o ponto, aquela área ali entre o círculo e o ponto, é a precisão da sua arma, entenderam? O ponto, galera, ele não deixa você com uma precisão melhor. Tem gente que diz que se tirar a retícula fica só o ponto e onde você mirar ali vai pegar o tiro. Não. A retícula ainda está ali, a diferença é que ela não aparece quando você desativa ela. Quando você deixa somente o ponto, a retícula só não aparece, é só um efeito visual, mas não significa que a tua precisão está fechada 100% ali. Então muita gente acredita que o ponto deixa a pessoa com mais precisão dentro do jogo, não tem nada a ver. Algumas pessoas conseguem jogar somente com a retícula, outras só conseguem jogar somente com o ponto, mas tanto uma como a outra é a mesma coisa, beleza? E aqui embaixo existe tamanho do retículo, pequeno ou o normal, né? O pequeno eu não enxergo muito bem, então isso aí vai de cada um, né? Bom, aqui embaixo eu acho que não tem nada tão interessante para falar para vocês, então vamos para as configurações de câmera. Morte cinematográfica dinâmica do modo história, nível de acompanhamento de câmera, vocês por padrão vem alto, galera, vocês podem desativar isso aqui. Se você deixar o nível de acompanhamento no alto, sempre que você se movimentar, a câmera vai tentar enquadrar o seu personagem automaticamente. Ela vai ficar se movimentando sozinha para enquadrar melhor o seu personagem. Eu recomendo deixar no não, assim você vai ter um controle 100% da sua câmera, beleza? Deixa eu só mostrar agora para vocês. Agora eu posso deixar a minha câmera aqui embaixo e ela vai permanecer embaixo. Deixo em cima, ela permanece aonde eu deixar. Ela não vai tentar enquadrar automaticamente, acompanhar para o centro da tela, como faz quando você está com aquilo ali ativado, com o acompanhamento ativado. Então, no não, eu acho interessante porque eu posso controlar a câmera 100%.
Bom galera, estas foram as configurações de mira, tela e câmera que eu queria passar para vocês, só que desta vez bem detalhado, bem explicado para não ficar nenhuma dúvida. Eu sei que algumas pessoas são novas aqui em Red Dead Online e tem muita gente que não sabe o que é zona morta, o que é acompanhamento de câmera, etc e tal. Eu espero que este vídeo tenha ajudado vocês. E se este vídeo ajudou, então por favor se inscreve aí, deixa o like, me segue lá na Twitch para acompanhar as minhas lives de Red Dead Online. Eu conto com o apoio de vocês, beleza? Tô indo nessa, até a próxima. Fui!